Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nessa tarde. Às vezes os irmãos podem dizer, mas não tem muita gente aqui encarnada, mas desencarnada sim. A casa está lotada de pessoas que foram de espíritos que foram trazidos neste templo de caridade para o aprendizado como nós. Nós estamos aqui para aprender. Ninguém sabe melhor do que o outro, ninguém sabe mais do que o outro. Muitas vezes nós assistimos uma palestra em que o irmão faz uma palestra, alguma coisa que nos desperta para que nós possamos ter um novo entendimento daquilo. E às vezes nós fazemos uma palestra que nós trazemos alguma coisa que é importante para nós e também é importante para quem ouve. Então, se nós analisarmos, é uma interação de conhecimentos. E nessa interação de conhecimentos, a cada dia que passa, nós vamos buscando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, e nós vamos fazendo uma junção para esse aprendizado maravilhoso para a nossa evolução. Porque a finalidade de estarmos dentro de um templo de caridade é para que nós possamos aprender. É interessante porque às vezes nós dizemos assim, olha, eu vou na casa de caridade, eu vou tomar um passe e tudo bem. A hora que eu sair daí está tudo ótimo, não tem mais problema nenhum. Engano. Mero engano da nossa parte. O que nós precisamos sim é buscarmos na doutrina espírita um conhecimento para que nós possamos trazer para nós, e à medida em que nós vamos trazendo para nós temos condições de levar para o outro. Agora, se o entender, isso é um problema de cada um. A nossa parte nós vamos fazer. Então, hoje nós estamos nessa primeira reunião pública do ano de 2023, procurando aprender um pouquinho mais. Assim, nós vamos juntos, neste ano, continuarmos essa trajetória evolutiva. E aí nós vamos, assim, buscando aqueles que comparecem nesta casa de caridade para o aprendizado também. Mas hoje não sou eu que vou falar não, gente. Essa é só uma prévia, certo? Quem vai falar hoje é o Rafael. Ele vai falar sobre nosso lar. Ele vai fazer assim. Não é o filme Nosso Lar, viu, gente? Mas ele vai falar sobre o nosso lar aqui e o nosso lar lá. Então nós vamos aprendendo um pouquinho mais. E hoje, assim, conforme nós vamos aprendendo, é como eu disse, nós vamos nos interagindo. E quando nós sairmos deste templo de caridade, vamos procurar ser cada vez melhor. Porque é assim que a espiritualidade espera de nós. É assim que Jesus espera. Porque nós não estamos encarnados por acaso. Nós temos um compromisso conosco e com a espiritualidade, porque todos nós nos comprometemos do outro lado da vida. Então, Rafael, é você. Gente, então hoje a gente vem aqui, né, como ela mesma nos disse, né, trazer humildemente um pouco do conhecimento que a gente vai adquirindo de acordo com a nossa passagem na Terra por inúmeras e inúmeras vezes, né? E como eu ainda sou uma criança nas passagens da Terra, né? Ainda sou pequenino, então, obrigado. A gente vai falar um pouquinho sobre este livro, né? O Nosso Lar. O que eu quero trazer, o Nosso Lar, é um livro maravilhoso, né? Quem já leu, conhece. Quem não leu, leia. E quem já leu, leia novamente, porque é um livro muito bom. E temos aí também o livro, né? Nosso Lar, né? Estamos esperando para sair do Nosso Lar 2, né? Que vai vir aí, né? Isso, o que será o livro Mensageiros, né? Que é também da coleção, né? Do Mundo Espiritual, de André Luiz.
E a gente sabe que quem escreveu este livro foi André Luiz. E é interessante que André Luiz, ao escrever este livro, ele ficou no pseudônimo, né? Ele não quis falar quem ele era, porque na verdade, ele poderia impactar as pessoas que estivessem à sua volta pelo seu nome. Então o que ele fez? Numa visita à casa de André Luiz, ele viu um dos irmãos dele que ali estavam, perguntou qual o nome desse garoto. Ele falou André Luiz. Aí ele, então tá bom, esse vai ser o meu nome, escrevam com este nome, meu nome será André Luiz. E eu conheci o André Luiz, né? O André Luiz não no mundo espiritual, se eu conheci eu não sei, né? Se eu conheci ele foi me resgatar lá no umbral. Que ele é a história, sabe? Mas eu conheci também o André Luiz que vendia livros ali no centro da cidade. Eu era moleque, né? E a minha mãe sempre me levava lá junto com ela, e eu entrava lá, era livro pra dodói lá, né? Era livro pra lá, livro pra cá, era muito livro. Lembra disso? Irmão do Chico, era irmão do Chico, exatamente. E aí ele recebeu o nome do irmão do Chico, né? Que aí ficou como André Luiz. E o André Luiz veio para nos mostrar. Tanto é que lá no prefácio, Emmanuel fala muito lindamente para nós de que nós temos que nos atentar, olhar esta obra com muita atenção e com muito amor, pois é uma obra que vem nos trazer grandes esclarecimentos, levando, claro, sempre a lógica, a luz da razão, discernindo, como Kardec mesmo nos fala e como Emmanuel está nos falando no prefácio, para que possamos estar levando, para que possamos estar aprendendo de forma mais clara, de mente mais aberta. Por quê? Até então, nós não tínhamos esse conhecimento. Esse livro foi uma grande revelação para a doutrina. Foi uma grande revelação na época, né? Pois esse livro foi, na verdade, escrito em 3 de outubro de 1943. Quer dizer, estava tendo, né, acontecendo a guerra ainda. Então, quer dizer, 3 de outubro de 1943. Então, vão fazer 80 anos que essa obra, praticamente 80 anos, né? Que essa obra, 79, 80 anos que esta obra foi escrita. E o que eu quero trazer e mostrar é se esta obra está ultrapassada ou não aos nossos olhos. Será que esta obra está ultrapassada? Será que ela realmente está ultrapassada? Pois o que acontece? Existem muitas outras obras que estiveram sendo feitas antes desta obra de André Luiz, Nosso Lar, não é isso? Tanto é que a gente pode ver ali o livro dos Espíritos, que fala sobre fluidos, mais à frente ele fala melhormente sobre isso na Gênese, né? O livro dos Médiuns também fala bastante sobre isso, o livro Céu e Inferno, tudo é Allan Kardec, né? Ele fala também sobre roupas rasgadas, né? Fala sobre objetos, né? Facas, essas coisas que os espíritos tinham, só que era de uma forma mais superficial, pois a gente não conseguiria ainda naquela época atingir de forma mais profunda. Então, através de Chico Xavier, né, Francisco Cândido Xavier, que foi o que psicografou lindas obras, né, que foi o que carregou junto com ele o grande amigo querido, na verdade ele carregou o Chico, né? Emmanuel esteve junto com ele como seu protetor espiritual, né? Sempre alertando, dando bronca, chamando a atenção dele para que ele pudesse estar ascendendo, né? Para que ele pudesse estar crescendo. Então Chico Xavier foi um grande ajudante, né? Como ele mesmo dizia, né? Na sua humildade, eu sou somente um carteiro, eu só levo a carta, quem escreve as mensagens são os espíritos. Então é interessante a gente falar desse espírito, pois a revelação se apontou através deste médium, né, deste irmão, que trouxe mais de 400 obras, que com certeza a gente não vai conseguir ler nesta reencarnação, mas se nos esforçarmos, talvez consigamos, né? Fiquem à vontade, quem conseguir, por favor, me fale, que eu vou fazer o prêmio Guinness, né? Para que a gente possa estar levando à frente, que vai ser realmente 400 obras bem estudadas, realmente bem lidas. É um pouco difícil, né? Tivemos um grande amigo espírito que conseguiu fazer essa proeza, né? Vamos ver se até os meus 74 anos eu consigo também, né? Nosso irmão José Sola, né? Conseguiu fazer esta proeza de ler todos os livros de Chico Xavier, conseguiu fazer a proeza de ler os livros de Leon Denis, de Gabriel Delan, de Ernesto Bozano, né? E de outros espíritos. Só que ele começou bem cedinho, né? Com 17 anos, né? E como diz o nosso irmão Rogério, né?
na juventude dele, ele aproveitou a oportunidade. Minha juventude eu não aproveitei tanto assim, né? Fiquei mais bagunçando, brincando por aí, fazendo arte com o Fábio. Então aí deu o que deu, né? Com meu primo, né? Então aí deu o que deu. Agora eu tenho que correr atrás, né? A gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, gente, voltando aqui a falar sobre isso, tivemos muitas outras obras muito boas, muito edificantes, que fizeram, que nos ajudaram bastante para que estivéssemos entendendo. E esta revelação começou justamente no nosso lar. E este livro veio nos trazer inúmeras, mas inúmeras revelações. Trouxe a revelação de outros instantes na espiritualidade, trouxe as revelações das colônias espirituais. Até então a gente achava que o mundo espiritual, né, como fala mesmo em Kardec, né, os espíritos falam para Kardec que os espíritos vivem na erraticidade. Mas o que é erraticidade? O que a gente pensa? Erraticidade? Erro? Anda aí por aí, né? Feito fantasminhas andando para lá e para cá. Claro que Kardec explica muito bem que não é isso. Mas ele não mostra, ele não ainda mostra os espíritos com tanta ênfase como que é. Que lá tem lagos, que lá tem rios, que lá tem árvores, que lá tem pássaros, né? Tanto no lado do mundo espiritual das colônias, como também no umbral, né? Então, quer dizer, tem tantas belezas que lá se fazem presente, que nós até então desconhecíamos essas belezas, né? Essas belezas que existem. E é tão legal porque lá também existem ambientes e equipes, né? Multidisciplinares que trabalham em favor. Existem socorristas, existem médicos, existem enfermeiros, equipes de saúde, né? Existe música, existe arte, né? Quem vê lá em André Luiz vê bastante isso, que existe música, existe arte, existe também o socorro às entidades carentes, existe também a participação dos animais. Quem adora cachorrinho aqui, ó, leia lá que isso é importante. São cachorros que vão fazer amparo, né, que vão buscar o amparo. Existem animais que vivem nos umbrais, né, que são as aves de rapinas, que tiram, né, os miasmas, as energias negativas que lá ficam. Então tem muitas revelações neste livro, muitas revelações que nos trazem realmente para o estado de curiosidade e ao mesmo tempo de relembrar aquilo que já vivemos. Tanto é que aquelas pessoas que estão um pouco mais espertas, estão mais atentas, começam a olhar isso como uma lembrança do que já estivemos a viver, não é isso? Porque até então aparecia-nos para nós, né, o inferno, né, o céu, e lá em Kardec, os livros O Céu e o Inferno, eles nos apresentam com muita propriedade, dizendo que o céu e o inferno está dentro de nós mesmos, não é isso? Nós projetamos o céu e o inferno dentro de nós mesmos. E aí o nosso pensamento projeta-nos para o lugar que estamos a pensar. Nosso pensamento nos leva para o lugar aonde queremos estar, se é umbral ou se aos planos superiores, não é isso? Mas como a gente está aqui na Terra e vivendo mais para o lado material do que para o lado espiritual, geralmente a gente acaba se deixando levar mais para os pensamentos negativos. É onde nos arrastamos para os umbrais. E às vezes a gente pensa, nossa, mas eu errei tanto assim para ir para o umbral. Se a gente for ver bem assim para André Luiz, ele não errou tanto assim como a gente pensa. Acabou vivendo com muitos homens na Terra, né? Tem até um amigo meu, médico, ele falou, gente, depois que eu assisti esse filme, comecei a ficar preocupado. E aí o que acontece? O que ele fazia? Ele bebia, né? Tinha suas noites jogatinas, tinha, né, algumas vicissitudes, não é isso? Só que, o que acontece? Eu não vou falar de todas as vicissitudes, que no livro ali não diz tantas vicissitudes assim, né? Eles não explicitam tanto assim a vida, mas ele falou que viviam vicissitudes. Vicissitudes tem muitas coisas aí que a gente sabe no mundo que nos leva às vicissitudes. E através do pensamento foi levado e projetado. Tanto é que quando ele morreu, desencarnou, ele chegou lá, todo mundo que assistiu o filme, que ele falava, que os espíritos ruins falavam para ele, suicida, suicida, suicida. Ele, assim, você fala, né? Eu fiz isso, mas eu não fui suicida, né? Como eu fui suicida? Eu vivi uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de amor. O que aconteceu? Ele viveu uma vida de paz, de amor aos seus familiares, dentro do entendimento que ele tinha, não do que estava realmente acontecendo e projetando para eles. Às vezes vivemos em nossa família, vivemos no ambiente, no nosso lar, achamos que estamos abafando, mas na verdade não estamos. Na verdade estamos, pecando com os nossos irmãos.
Porque é importante sermos espíritas, por exemplo, sermos religiosos, mas temos que dar atenção aos nossos familiares, precisamos amá-los, pois a caridade começa dentro do nosso lar. Então temos que ser amigos, temos que ser companheiros, temos que educar os nossos filhos com seriedade, mas com amor, com humildade. Quando errarmos, admitirmos os nossos erros, pois os nossos filhos nada são do que espíritos emprestados a nós para que estejamos ajudando-os, para que eles possam crescer na sua evolução. Assim como nós também fomos emprestados para os nossos pais, pois temos que nos reharmonizar. E a maioria de nós, quando vemos como pai e filhos, não são todos, mas estamos vindo para nos reharmonizar. Fomos ou prejudicamos uns aos outros, ou fomos comparsas prejudicando outras pessoas, não é isso? E aí a gente vem junto para estar o quê? Para estar nos melhorando intimamente, para estar nos progredindo, para estar nos evoluindo. E como isso pode ser feito? Isso pode ser feito através do amor. Precisamos ter uma religião definida para fazer isso? Claro que não, necessitamos fazer o amor. Claro que não estou puxando sardinha para o nosso lado, mas a doutrina espírita nos ajuda muito, porque ela traz este leque maior e traz, através desses livros como o nosso lar, uma vivência e um horizonte, uma abertura de pensamento diferente. Pois então, lembrando-se que o nosso pensamento projeta-nos para onde devemos estar, hoje estamos aqui, o nosso pensamento pode estar nos projetando para outro lugar, ou estamos aqui, não estamos vivendo o momento de hoje. Então estejamos com o pensamento no lugar certo, no lugar adequado, pois não adianta estarmos em corpo presente e em espírito estarmos vazios, não é isso que a espiritualidade fala pra gente? Né, cara? Então o que acontece? Eu vou até trazer uma frase de Ernesto Posano: o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. Ou seja, nós levamos pela ideoplastia mental, né, que é uma ideia que projetamos, plastificamos para que ela esteja está se fazendo visível. E ela se faz visível a quem? A quem está no mundo dos imortais, né? Dos mortais não, do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós somos visualizados o tempo todo. Então a gente está na rua igual gibi, gente, balãozinho ali na nossa cabeça, escrito todas as besteiras que a gente está pensando. E aí o que acontece? Né? A gente vai estar pensando coisas negativas e o que acontece? Vai atrair para perto da gente o quê? Aquelas pessoas que querem se comunicar conosco. É natural isso. É lei de sintonia, lei de atração, não é isso? Se estivermos num ambiente que seja favorável a energias negativas, vamos estar. Então André Luiz foi projetado para esses lugares, foi projetado para momentos de dificuldade. E não só o livro Nosso Lar, existem inúmeros livros que falam sobre a vida após morte, né? A gente tem Ivone Amaral Pereira, né? Memórias de um Suicida, um livro lindo, né? Não faz parte do tema, mas estou falando. A gente tem também o irmão Jacó, que é o que escreve, o nosso irmão Frederico, né? Ele escreve, só que o nosso irmão Jacó, que também é o livro Voltei, quem tiver interesse pega, também é um livro muito bom. A gente tem através de Valdo Pereira Franco, Manuel Filomeno, não é isso que faz, o Sandro até fez palestras sobre ele, só que o Manuel Filomeno ele faz mais visado a problemas obsessivos e desobsessão, né? Então, trazendo a nossa realidade, tudo isso que a gente está conversando aqui, e lembrando-se de que essa obra faz 80 anos que ela está aí, eu acho que ela está atualizíssima, né? Está bem atual, ela está com bastante atualidade, né? Tão atualizada está ela, de que nós podemos ver que intelectualmente a gente esteve evoluindo muito, mas moralmente a gente esteve muito mal. Tanto é verdade que a gente vê os mesmos governos, as mesmas guerras, os mesmos conflitos, não é isso? De forma que, se a gente olhar para trás e falar, meu Deus do céu, estamos vivendo as mesmas coisas morais. Claro que existem, impulsionando, né? Saindo deste ambiente pesado em que nós vivemos, para estar vivendo momentos lindos e maravilhosos. Tanto é que a gente culpa a Terra. A Terra não tem culpa de nada. Não é o planeta Terra que é ruim. Nós que estamos ocupando o planeta Terra, que somos ainda almas infantis e inferiores, que ainda não entendemos que a Terra tem muito a nos oferecer. E nós, como crianças ainda mimadas, o que fazemos? Quando o pai e a mãe nos chamam a atenção, o que acontece? Nós chutamos a canela dele, não é isso? Estamos fazendo a Terra. Estamos
prejudicando a terra. E o papai e mamãe sensato faz o quê? Puxa a orelha, põe de castigo, não é isso? E a terra está fazendo isso também. Está volvendo para nós aquilo que estamos dando para ela. Então é tudo questão de ação e reação. A Silvia falou numa das palestras dela, que eu achei bem legal, que é você pegar uma bolinha de tênis e atacar na parede, e essa bolinha vai voltar de acordo com a propulsão, de acordo com a intensidade que você mudou. Se você estiver equilibrado, tal, brincar, tal, a bola vai ir e voltar tranquilo, né? Se você estiver com muita raiva porque o Robson me olhou torto hoje, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela bolinha, vou atacar com força e a bolinha vai fazer o quê? Ela vai voltar com muita força, ela vai atingir o Robson? Não, ela vai atingir a mim e bem no meu nariz. Por quê? Porque eu me desequilibrei, mandei a bolinha com força, essa bolinha voltou. Então, às vezes, no desequilíbrio, a gente acha que está fazendo algo, né? Está atingindo a pessoa, mas os primeiros a sermos atingidos somos nós mesmos. E é isso que André Luiz se apercebeu depois do desencarne, depois de tanto sofrimento, depois de tantas angústias aí em que viveu no umbral. E é importante lembrar, gente, que a palavra umbral, né? Que tem muitos palestrantes que falam umbral baixo, umbral grande, umbral grosso, umbral fino, umbral... Não, umbral, na verdade, o que acontece? Umbral é a parte em que está ali, que é a porta, está isso, umbral é a porta. Onde fica o umbral? O umbral não fica na atmosfera? Se estiver errado, me corrijam, não é isso? Não fica ali em cima da atmosfera, né? Biosfera, atmosfera. Então, temos a entrada na atmosfera, não é isso? E está ali em cima de nós, o umbral está acima de nós. Então, é o que? O umbral é a porta de entrada para o mundo da Terra. Então, umbral não tem nada disso, umbral mais fino, mais grosso, mais baixo, não, umbral é umbral. Espíritos estão ali de acordo com a sua extensão ou com os seus problemas que vivem, com o seu pensamento, como Ernesto Bozano nos colocou aqui. Classificamos o nosso pensamento, emitimos forças e somos levados, puxados a esse ambiente, não é isso? E a gente vê lá no Ghost, né, os espíritos que vêm e buscam a gente. Isso é realidade, viu, gente? Tanto é realidade que está lá em Missionários da Luz. Raul Seixas é bom. Raul, para ver se vocês estão prestando atenção. Raul, que foi o espírita, Raul Silva, que foi o espírito que esteve ali, na verdade, vivendo, todo mundo está pensando que é Raul Seixas, né? Estava vivendo, assassinou a sua esposa e cometeu suicídio. O que aconteceu com ele? Ele foi projetado, os espíritos ruins vieram buscar ele, arrastando mesmo ele para as trevas. Tanto é que o André Luiz e o Alexandre perguntam, eles falam, passou um bando de espíritos escuros aqui, um bando de espíritos negativos, nós somos espíritos das sombras, e levaram ele embora. Então o que acontece? A gente fica o tempo todo com pensamentos negativos, né? E vamos emitir esse pensamento negativo para todos. E o que mais chama a atenção de todos nós, tem muitas coisas, né? Vou passar 7 coisas que eu achei bem assim profícua para a gente passar agora. Uma delas, que a gente não tem muito tempo, é a imortalidade, né? A imortalidade da alma é algo que foi muito evidente, né? Pois morremos, o que fazemos? Estamos para o mundo espiritual. O que fazemos na terra? Levamos para a vida, né? Eterna, não tem jeito. Tanto é que Jesus nos fala isso. Jesus fala vida em abundância, vida com tudo aquilo que a vida tem. Vivermos com abundância, termos a vida em abundância hoje, mas não é abundância em dinheiro, abundância em bebida, abundância em comida, porque a abundância em bebida vai nos deixar bêbado, comida vai nos deixar gordo, não é isso? E dinheiro demais vai nos deixar suvina. Então não é isso que Jesus nos apresenta. Jesus nos apresenta uma vida em abundância espiritual. Tanto é que nós continuamos para a vida eterna e vamos colher desta vida em abundância que estivemos a passar. Porque o corpo morre, entre aspas, porque nada morre, tudo se modifica e se transforma, não é isso? Isso é física, a gente já sabe disso. Que tudo que se decompõe voltará-se à natureza e estará compondo outros corpos. Então nada morre, mesmo o corpo de matéria vai ocupar outros corpos de matéria, assim como o espírito estará ocupando outros corpos mais sutis, né? Que carregamos em nós e conhecemos como perispírito, e perispírito já é, antes da doutrina espírita, muito falado por aí. Lá no Antigo Egito já falava como, usava-se, né? E falava como Ka. Né? Corpo perispiritual era o Ka. Se vemos Paulo falando, ele fala corpo celeste, não é isso?
Então existem denominações outras antes que falavam do perispírito. A doutrina espírita, como Kardec fez, veio catalogar e colocar para nós, né, de acordo para que entendamos bem e estudemos, para que estejamos aprendendo, né? E é muito bonito essa questão da imortalidade, porque depois que morremos a gente acha que estamos desamparados, mas não estamos desamparados. Temos os laços fraternos, laços amorosos, temos as pessoas que amamos. Por exemplo, hoje estou aqui, meu pai está no mundo espiritual, minha mãe está no mundo espiritual, né? Muitos familiares estão no mundo espiritual em que amamos. Tanto é que a minha tia estava até falando ontem para mim, não se preocupa com quem foi, se preocupa com quem está na terra agora, porque quem foi está livre, está tranquilo, não é assim? Mas é verdade, eles foram para o mundo espiritual, e no mundo espiritual eles estão, e eles não nos abandonam. Tiremos essa coisa da cabeça da gente que nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nunca. Primeiro que a gente não está sozinho porque somos exteriorizações de Deus, estamos no eterno, somos eternos porque somos provenientes de Deus. E se estamos em Deus, e estivermos em Deus, se saímos de Deus, nós somos eternos, espíritos imortais. Então o que acontece? Nós temos que entender de que a nossa vida está sendo acompanhada sempre, sempre será acompanhada, e André Luiz fala isso, Clarencio fala isso, Tobias fala isso, Lísias fala isso, né? Todos os espíritos que ali estão falam isso, mostram-nos isso no nosso lar, e realmente somos. Tanto é verdade, quando chega lá em André Luiz, o que acontece? Quem faz preces para que André Luiz seja socorrido? Lembram-se disso? A sua mãe. A mamãe. Coisa mais santa que existe na vida, né? A mãe. O pai também. O pai é muito santo. O pai é maravilhoso. Mas a mãe também é muito santa, né? A mãe é realmente algo maravilhoso. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, deixa seu pai. Então, quer dizer, tem dois filhão lindos. Então, quer dizer, nós somos, na verdade, auxiliados sempre, auxiliados pelos Espíritos de luz, auxiliados por quem nos ama. Então, jamais estaremos. Tanto é que quando chega lá nas trevas, chega Clarencio ali, né? Só para dar uma esboçada aqui no assunto, ele chega, aí André Luiz ajoelha-se e fala, quem és tu, um anjo que venha me auxiliar? Ele diz, me chame somente de irmão. E aí, né, ele entra em êxtase e é levado para a colônia espiritual. Ou seja, através das preces de uma grande amiga de Clarencio, que foi a mãe dele, ele foi socorrido. Ah, mas e se não tivesse a mãe dele, se ninguém tivesse morrido? Vamos pensar no impossível, vai? Como é que estaríamos? Sempre temos alguém. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Sempre temos anjos. Às vezes, nós somos obscurecidos pela nossa venda da carne. Os nossos olhos da carne não conseguem ver, porque ainda vivendo muito na carne e pouco no espírito. Quando aprendemos a orar, a pedir, a viver em Jesus, em tudo que fizermos em nossas vidas, entenderemos a prática do bem, do amor ao próximo, entenderemos que existem pessoas que vivem, amam-nos e estão perto de nós. Tanto é que Jesus, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só irão ao Pai se for por mim, você acha que ele diria só dele ou de todos aqueles que seguissem o seu caminho? Pois depois ele nos fala, todos vós sois deuses, podem tanto quanto eu e até mais. Se nós somos deuses e podemos tanto quanto ele, nós também não podemos ser o caminho, a verdade e a vida das pessoas que estão à nossa volta? Será que nós não podemos ser espíritos iluminados? Será que não podemos auxiliar? Será que não existem espíritos que podem nos auxiliar sempre? Então, se Jesus veio à Terra, não foi para ele ser idolatrado, adorado, não. Ele foi e veio para que nós estivéssemos seguindo os seus passos, através dos seus exemplos. A sua face, o que ele apresentava como um ser humano, pouco importa, porque Jesus teve infinitas formas até chegar a Jesus, pois ele evoluiu assim como nós. Mas e aí? Como estaremos? Como buscaremos quando estivermos ao alcance de Jesus? Estaremos libertos das amarras das vicissitudes, como André Luiz nos mostra? Então sempre estamos amparados, sempre estamos juntos. E gente, como a gente sempre sabe, né?
E a gente vê sempre, temos a misericórdia divina, que mesmo quando erramos, mesmo quando fazemos coisas erradas, existem pessoas que estarão nos ajudando, como eu falei, e nenhum de nós não temos perdão. Tem gente que fica, mas eu não tenho perdão, eu não tenho mais jeito, eu já não aguento mais, eu vou desistir da minha vida, eu vou cometer o pior, que é o suicídio. Só que o suicídio não vai ser, igual diz o Bielzinho hoje para mim na hora do almoço, quadripladamente pior, né? Vai ser muito pior ainda, vai ser nos levar mais em trevas. Então, não pensemos dessa forma, pensemos em que todos nós temos perdão, não importa o que fizermos, o que não podemos estar é continuando errando e admitindo para nós mesmos que somos espíritos que vamos viver eternamente em erros. Não vamos, porque o mal não é eterno, o amor é eterno, o bem é eterno e está dentro de nós. Só nos basta abrir os nossos corações, só nos basta ouvir. Tenham ouvidos para ouvir, Jesus nos disse. O que Ele quis nos dizer? Ouçam com qualidade, ouçam aquilo que precisam ouvir, não ouçam coisas vazias, pois a gente vive ouvindo os outros falar mal de nós. E damos tanta importância pelo que os outros falam mal de nós. Mas você fez uma coisa errada. Mas a gente se acaba, a gente se destrói, a gente parece uma areia no chão. E quando alguém vem fazer um elogio, a gente fica contente por 5 minutos. Não, a gente tem que estimular, elogiar as pessoas, e quando formos elogiados, abraçarmos esse elogio para nós e seguirmos em frente. E quando aquelas pessoas que nos critiquem, não estejamos desejando mal para elas, sejamos gratos a ela, porque elas estão nos acordando para a nossa felicidade. Se ela está falando a verdade, como Chico Xavier falou, se estiver falando a verdade, traga para si e melhore-se. Se não estiver, esqueça. Deixa para lá, isso não vai fazer diferença alguma para os nossos espíritos, não é isso? E como a gente sabe, Deus ajuda o homem pelo próprio homem, como Jesus mesmo nos diz. A misericórdia divina nunca falha, sempre estará conosco. E tem uma outra parte linda, maravilhosa, que fala no livro, que muitos ficam preocupados, a maioria das pessoas ficam entristecidas, às vezes ficam até, assim, bem tristes, que é sobre o trabalho. Porque a gente vive querendo se aposentar na terra, né? Assim, quando chega no plano de lá, vai ter que trabalhar, não é isso? Vai ter que agir. E existe muitas, como eu falei lá no começo, equipes de trabalho. Existem socorristas. André Luiz, depois de melhorar, ele trabalha. Tanto é que quando o André Luiz desencarna, ele é médico na terra, não é isso? É um médico importante, né? Com muitas pesquisas. Era uma pessoa bem importante. E quando ele chega no mundo espiritual, o que acontece com ele? Ele chega e fala assim, aonde eu vou clinicar, né? Onde eu vou colocar minhas ações de médico aqui, não sei o quê. Aí a Narcisa, que é a enfermeira, chega para ele e fala assim, pega lá um paninho, começa a limpar os vômitos, né? Que na verdade são os miasmas, né? Que os pacientes, né? As energias que ficavam ali ao chão. Ele olhou aquilo, achou um absurdo, né? E o médico renomado, comece pelos serviços mais simples da enfermagem, para que um dia você possa ser capacitado para fazer serviços mais complexos. Isso nos mostra do Rogério que veio aqui e nos explicou que apagar uma luz é importante, que varrer um chão é importante, fazer uma campanha do alimento é importante, que doar alimentos, fazer campanha de moradores de rua é importante, que tudo é importante, que façamos com amor, não importa o que façamos. Então, o que ele entendeu? Que o trabalho não está no que somos. Isso é muito importante sabermos, porque nós não levamos títulos para o plano espiritual. Não seremos reis, rainhas, príncipes, princesas, né? Não seremos doutores, nada disso. Vamos levar o que fizemos, o que você fez. Coloque-se na frente do espelho, né? O espelho foi, na verdade, criado lá no século XIII, no século XVI aproximadamente, e trouxe um reflexo para estarmos olhando as nossas vaidades, né? As mulheres olharem seus corpos, né? Os homens também dar uma parada no cabelo, não é isso? Olhar a gravatinha, não é isso que foi feito o espelho? E por que não lembrarmos do espelho da alma, que é a consciência, e não estarmos observando a nossa consciência e olharmos todos os nossos defeitos que a nossa consciência transmita, porque a nossa consciência será o nosso juiz. Não é Deus que nos julgará, é a nossa consciência. Quando acordarmos, entendermos e nos cansarmos de fazermos o mal, é ela que nos acordará. É o que aconteceu com André Luiz. Ele esteve nas trevas no umbral, até o momento em que ele esteve arrependendo-se, realmente pedindo
né, servindo. Interessante seria que, assim, não sei se vocês lembram, mas não tinha muitas pessoas fazendo prece pelo André Luiz. Vocês lembram disso? Não tinha muita gente. Só tinha uma senhora que ele atendia, obrigado, porque sua secretária dizia, mas André, doutor André, não é? E aí o que acontece? Ele ia lá, atendia, só que o que acontece? No mundo espiritual, ele recebe auxílio desta mulher, né? Tá lá no filme também esse episódio. Então o que acontece? Nós estamos e aprendemos com os nossos irmãos e as bênçãos e a luz e a misericórdia vem através de inúmeras pessoas, aquelas que a gente nem pensava. Você já viu aquela coisa que você fala assim, nossa, eu não pensava que ele ia fazer isso por mim? Mentira, não é possível, ele fez isso por mim. Por quê? Porque pré-julgamos, nós temos preconceitos, conceitos anteriores antes de ver o que o outro irmão vai fazer. Nós falamos, não, mas ele não vai fazer, imagina. E a gente espera e a gente se admira, fala, meu Deus do céu, não é? Ele fez isso por mim. E isso é importante, acreditarmos em nossos semelhantes, acreditarmos nos nossos irmãos, mesmo que eles nos ofendam, que eles nos machuquem, que eles nos maltratem, perdoemos e peçamos a Deus para que eles sigam os seus caminhos. É isso que temos que entender. Nem sempre aquelas pessoas que se afastam de nós deixamos de amá-las, nós amamos-as, mas saibamos de que não precisamos buscá-las para que eles estejam perto de nós. Elas têm que entender isso. Elas têm que entender de que para estar perto de nós também tem que ter respeito, também tem que ter harmonia, também tem que ter similitude em vibrações. E é isso que André Luiz, é isso que a equipe dos Espíritos de Luz faziam buscando trabalho, porque a gente trabalha no mundo espiritual muito lá. Lembram-se daquela senhora que foi lá em Clarence? Não sei se vocês lembram. Lembram disso? Chegava lá em Clarence, pegou a fila lá. Quem não leu o livro, leia, gente. Essa parte é muito legal. E ela queria ela tinha um monte de exigências para Clarence. Então tinha um monte de gente para seguir lá, para pedir alguma coisa. E ela estava com uma exigência. Chegou lá, toda exigência para Clarence, e disse, eu preciso vir à Terra para visitar meus filhos, visitar minha família. Aí ele chegou e falou para ela, mas minha irmã, o que você fez para adquirir? O que você fez para adquirir, né? Bônus horas espirituais? Bônus horas é para espíritos que estão mais terra-terra. Espíritos iluminados não recebem mais bônus horas que não precisam disso, né? Já vivem o amor. Mas o que fizestes, o que plantastes, o que buscou, o que colocou em prática dentro das várias oficinas que foi lhe apresentada, né? Fazendo um resumo aqui, várias oficinas que foi lhe apresentada, o que fizestes ainda não está preparado, não tem ainda merecimento, né? Jesus nos dizia, cada um segundo as suas obras. Tanto é que a gente ainda se ilude achando de que o governo deve fazer por nós, o irmão que está ao nosso lado deve fazer por nós. Sim, deve fazer, dar o primeiro impulso, dar o primeiro passo, empurrarmos, ajudarmos, mas nós temos que seguir em frente. Se nós não fizermos a nossa parte, quem fará por nós? Nem Deus, nem Jesus, nem ninguém vai nos ajudar se nós não estivermos sábado à tarde, como hoje aqui, ouvindo um cara chato como eu. Vocês estão evoluindo, tá vendo? Estão ganhando bônus horas lá no plano espiritual. Quando chegar lá na colônia espiritual, vocês vão estar lá e ouvir o Rafael, vão ter entrada particular. Vão ter entrada bem aceita por todos, entendeu? Não é? Gente, e lembrando sempre da frase que a gente tem lá na Conduta Espírita, que ele fala, todo aquele que trabalha merece receber, e todo aquele que recebe deve trabalhar. Conduta Espírita, vamos lá, a Conduta Espírita tem bastante coisa para a gente aprender lá, viu, gente? E temos também, gente, vendo bem a realidade que estamos vendo agora, temos as provas coletivas, né? As provas coletivas, a gente está passando por várias provas coletivas, né? Passou agora pela Covid, né? Morreu mais de 3 milhões de pessoas, teve os momentos de quase morte de muita gente, lembrando de que não é o momento de quase morte que vai fazer ninguém melhorar, não é o Covid que vai fazer ninguém melhorar, até que estamos tendo uma guerra lá, Rússia e Ucrânia, não é isso? Então, estamos vivendo a guerra ali, o que vai nos fazer melhorar é o que estamos a viver por dentro. O sofrimento nos ajuda, mas ele não é responsável. Se fosse assim, aqueles soldados maldosos que viveram, né, antigamente, os soldados romanos, eles foram mortos, né, de formas difíceis,
mas levaram dentro de si o rancor, o ódio. Temos lá em André Luiz, lembra daquele, em outro livro, daquele irmão que veio com deformidades, veio pequenininho, com ananismo, né? E ele se achava ainda príncipe e na sua mente achava que a mãe dele devia servir ele como escrava. Então ele estava revoltado. Às vezes a gente vem cerceado de alguns dons maiores, da inteligência, das coisas, para não estar nos prejudicando ainda mais gente, para não estar nos angariando mais dívidas ainda. É a misericórdia lá que a gente estava falando lá no início, né, que vem em confronto com o trabalho, né? O trabalho não, com a prova coletiva, uma das coisas se entrelaçam, né? Não tem jeito, né? E a gente teve, né, como a gente falou, a guerra de 43, onde aconteceu todo o livro, vocês se lembram? Que eles anunciam no rádio, está tendo uma guerra, todo mundo começa a se desesperar, todo mundo fica aflito. Aí o que o Clarencio tem que fazer? O Clarencio tem que se colocar, né, ali, em equilíbrio, falar, né, para que todos estivessem acalmados. O Clarencio é o ministro mor lá do nosso lado, para que estivéssemos. E o que vivemos aqui no Covid? Lembra do medo, daquele medo, né? A gente punha uma máscara, 2 máscaras, 3 máscaras, uma touca, um saco plástico na cabeça, um capacete, não é? E a gente sabia que nada disso adiantava. A medicina, a saúde explica, uma máscara, somente, limpeza, higiene nas mãos, mas a gente viveu um amedrontamento, claro, não estou falando que a gente não deva ter receio, medo, que não devamos nos cuidar, é claro que precisamos nos cuidar, é claro que precisamos ter higiene, isso para qualquer doença que seja, não é isso? Mas tomemos cuidado para que o nosso medo não transforme-se e não deixe nos levar para momentos de tão negatividade que estejam sendo, na verdade, até mesmo obsediados por espíritos aproveitadores, porque isso existe, né? Então, o que eles fazem? Ver o nosso estado de prostração, nos prostrando cada vez mais, onde nascem as depressões, onde nascem as ansiedades, daqueles que perderam seus entes queridos, que é muito difícil, eu sei, todos nós já perdemos, né, algum ente querido em situações diferentes, mas perdemos, não é isso? E isto é realmente triste, mas temos que lembrar que somos imortais, que nos reencontraremos, que estaremos vivos, que temos para nós a misericórdia divina, não é isso? Que temos o trabalho dos irmãos queridos que estão sendo feito por nós, que estão nos ajudando sempre, que estão sempre conosco. Então, como diz os Espíritos, não é a primeira guerra, não é a última, não é a primeira pandemia, não é a última. Viveremos, temos que amadurecer, temos que crescer. Olha só como estamos evoluindo. Em 1918 a 1920 tivemos a pandemia da gripe espanhola, que hoje em dia ela está, né, controlada, né, realmente a gripe, mas matou muito mais gente do que esta. Por quê? Estamos evoluindo intelectualmente. Evoluir intelectualmente é importante, porque a medicina também evolui. E acabamos salvando vidas através de medicamentos, através de assistência médica, não é isso? Bezerra de Menezes, lá no livro de Ivone Pereira, nos fala isso, de que a Terra foi realmente estruturada, os hospitais tão bem estruturados, que nós estamos realmente em hospitais maravilhosos tecnologicamente, mas precisamos melhorar a moral. A moral a gente precisa melhorar. A doutrina espírita é ciência, filosofia e moral. A ciência e a filosofia do mundo está bem longe da ciência e da filosofia que a doutrina espírita quer nos apresentar, que é a ciência e a filosofia do universo. Só que estamos no momento que devemos estar, não podemos ir mais longe, não temos como ir além do que nos é apresentado, não é isso, gente? E a gente tem também... para mostrar aqui para vocês a questão da causa e efeito. Esse livro nos mostra claramente a questão da causa e efeito, porque fazemos, recebemos de volta. Lembramos do credor que esmagou o devedor, colocou ele lá embaixo, né? Destruiu ele, chegou lá no mundo espiritual, o devedor perdoou o credor e o credor ficou sofrendo, porque ele tinha o que? Prejudicado. O credor nada mais era do que o pai de André Luiz. E o devedor já estava bem, conversou com o André Luiz lá no mundo espiritual, tinha perdoado, estava tudo certo. Claro que ele não foi só isso que ele fez, o pai de André Luiz fez muitas outras coisas, né?
E lendo o livro a gente vai saber muito mais. Tivemos na escravidão a mulher que escravizava, quer dizer, ela ficou 70 anos no plano espiritual sofrendo por ter escravizado, né? Muita gente, né? Então isso realmente no capítulo 31 tem a questão do aborto também. Lembra da irmãzinha que entra lá e ela é uma abortista, ela quer enganar, né, o pessoal todo, né? E aí o pessoal acho que é Luísas, né, que queria deixar entrar, tudo. Aí Tobias apareceu e disse não, porque ele via além, ele via no perispírito marcas que ali estavam, de espíritos que ela tirou a vida no aborto. Não é isso? E isso nos assusta, porque estamos vivendo isso agora. Tantas legalizações em tantos países do aborto, gente. O Saulo veio nos falar aqui, e vimos isso, a lei do aborto foi legalizada na França, no país do espiritismo, onde o espiritismo iniciou-se, né? Lá em Lyon, não é isso? Esteve lá, né? Lyon, lá em Lyon, né? A gente esteve lá, né? Tendo a oportunidade de crescer e agora está no Brasil, né? Então são momentos difíceis que espíritos estão vivendo na Terra e a gente vê como estamos ainda parecidos, mas claro, estamos evoluindo, né? Estamos vivendo esta oportunidade de evolução. Gente, para terminar, que já está dando tempo, não quero ficar muito cansativo com vocês, para falar, realmente daria vontade de falar bastante, mas eu sei que vocês estão cansados já. Então eu quero fazer o último, né? Que é o apego aos laços, né? André Luiz, vocês viram todos, acompanharam, ele desencarnou e pediu muita clarência para voltar, né? Para Tobias, e a Tobias e Lísias, não, espera um pouquinho, não desce, André, não desce, não vai lá ver a sua família, não faz isso, André. Não, eu quero, porque eu tenho meus bônus hora aqui, meu bolso está cheio, eu quero ir lá comprar minha passagem de ida. Aí, tá bom. Chegou lá e ele desceu a mente, né? Trouxeram, né? Eles falaram, tá bom, você quer? Como, né? Fazer o que, né? Você quer, vai. Chegou aqui, o que acontece? Tinha um caboclo lá na cama da mulher dele. Aí o que ele pensou? Pronto, o que você chega em casa, sua mulher tá lá. Você desencarnou, mas ainda você tá preso às coisas. Tem um homem dentro da minha mulher, né? Com o lado da minha mulher ali, que era o Ernesto, né? Que também era outro médico. Só que ele desencarnou, só que ele estava ainda preso. E o que aconteceu? Ele, né, reagiu de forma negativa naquele momento, né? Lembranças lá do umbral veio à sua mente. Aí ele se equilibrou, só que na hora, a enfermeira Narcísia, que recebeu lá no plano espiritual, correu para a terra, chegou correndo, né? E falou, André, calma, respira fundo. Assim, não foi desse jeito, mas, André, vamos lá. É só para vocês ir lá ver o livro para ver se foi desse jeito mesmo. E aí o que acontece? Eles chegaram, foram lá e falou, fique aqui, eu vou buscar na natureza eucalipto, né, ervas necessárias para trazer, para que ele possa se curar. Chegou, trouxe, colocou ali na água para ele, e aí Ernesto tomou, no outro dia ele estava melhor. Ele foi embora para o plano espiritual e ainda em desequilíbrio. Ele só foi melhorar no segundo livro, que foi o Mensageiros, você lembra? No começo ele fala que realmente todos nós somos irmãos, né? Que é difícil essa aceitação. Nem pensem, cara. Nem pensem. É difícil essa aceitação, né? Da gente ver uma outra pessoa junto com a sua esposa, porque você está muito apegado. Então a gente tem que se desprender realmente desses instantes. E é difícil. Mas temos pulando um pouquinho lá, para o livro de Obreiros da Vida Eterna, nosso irmão Fábio Mercedes, que ele ia desencarnar, né? Problema de tuberculose, estava tossindo, tinha não me engano, três filhinhos, né? Dois filhinhos, né? É bom ter coordenador de estudo aqui do lado, né? 2 filhinhos ali do lado, né? E aí o que acontece? Ele começou, né, a ir à morte. Só que o que acontece? Sabia que ia morrer, né? Do plano material para o plano espiritual. E aí ele chegou e disse para Mercedes, continue sua vida, arrume um bom homem, vá em frente, continue. Meu pai contava bastante essa história. Continue, né? Porque a minha mãe desencarnou bem antes do meu pai, né? E ele sempre contava essa história, mas eu acho que ele não estava preparado, não. Mas assim, né? Aí ele falou, não, e aí o Fábio, né, deixou isso. Ela falou, não quero isso, não sei o quê, né? Quando a gente está para morrer, a esposa e o esposo sempre falam isso. Não. Tô brincando. Mas aí o que acontece? Acontece que ele estava desprendido. Mas quando estamos presos, gente, não tem jeito, a gente vai ficar aqui. A gente vai ficar preso. E aí, de vez em sermos mentores, seremos obsessores.
desses espíritos. Seremos obsessores dos nossos parentes, nossos filhos, nossos irmãos queridos. Então, vamos olhar todas as questões que eu trouxe aqui, que na verdade foi inspirado por amigos divinos e um amigo também, que é a imortalidade da alma, mantendo laços familiares, misericórdia divina, trabalho, provas coletivas, causa e efeito, apegado aos laços, apego aos laços materiais. Que possamos então levar, passei o tempo, 5 minutos, já estou com um bônus horas a menos. Que Deus abençoe e ilumine a todos vós. Obrigado pela paciência, desculpa um pouquinho por ter passado o tempo, mas foi muito gostoso estar junto com vocês. Vocês são um público muito bom em questão de ouvir, estão de parabéns, não é isso? Vão direto para o plano espiritual, não vão passar pelo umbral, tá bom, gente? Deus abençoe você.